alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à aula de ciência. E hoje nós vamos conversar a respeito de sombra e gnomo. Veja que interessante, mas antes temos aqueles avisos. Fiquem atentos aos avisos. Primeiro, a nossa aula de ciência, né? Que eu sempre estou colocando aqui para vocês, que vocês devem pedir aí na escola o número da matrícula, para vocês poderem acessar o aplicativo e com o número da matrícula e a data de nascimento de vocês, dia, mês e ano com os 4 números, vocês vão poder acessar essa aula e entrar no ao vivo, conversar com a gente, responder questionamento, fazer perguntas. Vai ser bem interessante ter a participação de vocês aqui. E além da questão aí do aplicativo, né, que vocês estão vendo aí, a questão do QR Code, né? Billy, bota de novo, Billy. A questão aí do QR Code, vocês vão apontar o celular de vocês para esses aplicativos, né? Quem tem o celular vai apontar e vocês vão baixar rapidinho aí e vão poder entrar nessa aula ao vivo. E além da aula ao vivo, vocês vão poder assistir depois, né? Pelo YouTube, onde vocês também lá tem um chat e vocês vão também deixar questionamento, dizer que gostaram, também avisar para a gente qual é a escola de vocês, para a gente poder aqui dar um alô para vocês, né? Agradecendo aí a participação. E para que a nossa aula, né? Ela seja mais interativa, que ela possa atingir o maior número, né? De alunos e pessoas também, às vezes tem alguém da família que está assistindo, nós contamos aqui com o Brielle, né? Aí a questão de Libras, trazendo para vocês aí, através dos sinais, a nossa aula. Mas vamos lá, que ainda temos aviso. E agora, na questão do aviso, veja que interessante, né? O que eu tenho aí em relação à vacina? Olha, pessoal, eu peguei esse final de semana, essa nota, né? Lá no YouTube do prefeito. Obrigado aí, João Campos, que colocou isso aí, eu estou trazendo para a nossa aula. Né? A boa notícia é que Recife resiste a 10 dias seguidos sem morte por Covid. Então, vacinas salvam vidas. E aí eu trago mais uma vez o reforço, vacinas salvam vidas, para a gente saber dessa importância da vacina. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar as boas-vindas a vocês e também falar um pouquinho a respeito desse incentivo que estamos dando aqui em relação à vacina. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui já com Sabino, professor, interagindo conosco, né? Está dizendo que está tudo bem com ele. Então, queremos desejar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo. Vocês divulguem para seus colegas que o horário das nossas aulas. E essa notícia é muito boa aí, né, professora? 10 dias, Pernambuco sem nenhuma morte por Covid-19. Então, nós estamos estimulando tomar a vacina, a prevenção é tudo, é o que mais a gente fala aqui. Então, é uma notícia maravilhosa para podermos continuar as nossas atividades, né? Para que nós possamos estar na escola, estar presencial com nossos colegas. Então, essa notícia é uma notícia realmente muito boa. Pois é, Cláudia, mas temos mais notícia, né? Ainda estamos no mês de março, que é um mês de prevenção ao câncer de colo de útero e endometriose e também a questão aí de câncer de colo retal. Então, ainda estamos avisando aqui a vocês que é importante procurar o médico, é importante ir lá no postinho de saúde, né? E tentar fazer aí a marcação de uma consulta periódica, estar sempre indo ao médico, né? Regularmente, para investigar. E a qualquer sintoma, né? A gente deve procurar. Não a questão, vamos dizer, não a automedicação, a gente não tem condições de automedicar, cada caso é um caso, não é porque alguém na família tomou uma medicação, vai servir para mim. Então, isso aí que também estamos falando quando conversamos com vocês sobre essas doenças, sobre essas síndromes, que a cada mês o sistema de saúde promove uma atenção especial. É muito importante, porque até dá para a gente organizar, né? A ida ao médico, né? A ida até o postinho de saúde para tentar aí se proteger, né? E diagnosticar algo que venha a acontecer o mais cedo possível, porque aí o resultado será positivo. Mas vamos ver o que é que nós temos, né, para conversar com vocês. Vejam aí na tela
O que é que eu estou colocando para vocês? Você já brincou de sombra assim? Então, vejam aí quantos movimentos aí a mão pode fazer, né? E vamos ver o que é que a gente consegue ver em relação à sombra. Será que vocês já brincaram? Eu, pessoal, brinquei bastante. Quando faltava energia, era uma festa para a gente fazer esses bichinhos aí. E aí, eu vou chamar a professora Cláudia para ela saber, para dizer para a gente, será que tem alguém, Cláudia, que já brincou? E você, Cláudia, já brincou aí com essa sombra? É, professora, já brinquei bastante, professora, e é uma brincadeira muito boa que vamos dando formatos, né, de acordo com a posição e utilizando a sombra. Mas aqui eu fiz a pergunta, ninguém aqui interagiu ainda não, professora. Talvez não conheça ou ainda não deu tempo de responder. Pois é, nós vamos conversar sobre sombra, entender aí, não é, a questão da sombra. Estou trazendo para vocês agora o conceito, o que é sombra. A sombra, pessoal, é uma região formada pela ausência parcial da luz, proporcionada pela existência de um obstáculo. Então, se tem uma luz e tem um obstáculo, a gente vai ver, não é, como está acontecendo aqui com essa família, não é? Eu acho que vocês já brincaram de sombra indo para a escola, voltando da escola. Eu, às vezes, ficava dizendo, eu quero que a minha sombra fique bem grande, e aí começava a observar. Então, mais uma vez, dizendo a vocês, o que é aí a questão de sombra é uma região formada pela ausência parcial da luz. A gente ficou na frente da luz. E esse obstáculo é quem vai dar o formato. A professora Cláudia está dizendo ali que tem aluno falando sobre sombra. É isso, Cláudia? É, Sabino já está aqui dizendo que já brincou muito, professora, e acha muito legal, não é, Sabino? Então, quem brincou, pode continuar brincando, que é muito legal. Pois é, Sabino. Agora, Sabino, vamos ver se tem mais alguém aí que está assistindo a nossa aula, que também já brincou com a sombra, não é? Quem sabe se hoje na escola, quando você chegar ou amanhã, você vai aí tentar explicar para os colegas como é essa questão de sombra, já que você já brincou. Mas vamos continuar. Agora é bem interessante, né? Essa minha pergunta, por que a sombra muda? E muda, professora? Sim. Então, tem hora que eu vejo a sombra na minha frente, tem hora que eu vejo a sombra atrás, tem hora que eu procuro a sombra, eu até nem encontro, ou então está tão pertinho de mim. E para isso, pessoal, olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe 3 situações de sombra, né? Veja que eu fui buscar aí tudo na praia, em relação aí ao guarda-sol. Então, eu quero que vocês me digam, em que momento, né? A questão da sombra 1, da sombra 2, da sombra 3. Se nós fôssemos dizer, né, qual seria no horário da manhã, qual a sombra que seria no horário da tarde, qual a sombra que estaria ao meio-dia. Então, eu tenho a sombra 1, a sombra 2 e a sombra 3. Eu queria que vocês me dissessem assim, e cada número dizendo se é manhã, meio-dia ou tarde. Então, vamos observar bem, né? Viri vai colocar mais uma vez aí uma tela grande para que vocês observem e vocês possam responder. O número 1, número 2 e o número 3. Sempre colocando aí o número e depois se é manhã, se é tarde ou se é meio-dia, ok? Então, eu vou ficar aguardando aqui a resposta de vocês. Eu acredito que quando vocês responderem, a professora Cláudia vai falar comigo, né? Porque aqui no próximo slide, eu já vou dar uma dica maior. A questão aí, eu vou mostrar através dessa imagem o sol. E aí eu acho que já dá para ver, né? Por que que essa sombra aí está modificando, o que é que ela tem, qual é o horário. Então, vejam que o sol colabora bastante em relação aí à questão da sombra. Mas eu vou passar rapidinho, porque eu quero ver aí a resposta de vocês. Agora, em relação à sombra, a gente vai começar a ver que um dos primeiros registros que foram feitos em relação ao tempo foi com a ajuda da sombra. É a questão aí do gnomo, o relógio do sol, também conhecido como relógio do sol. E essa foto aqui, né, eu tirei no Espaço Ciência. Então, quando fizemos uma visita, não é, ao Espaço Ciência, eu fiz aí essa foto para trazer para vocês. Então, a questão aí dessa pedra maior e esses tracinhos também feitos de pedras diferentes,
eles vão dar para a gente a questão da sombra dessa pedra maior em relação aí ao tempo. Mas vamos lá para a professora Cláudia, porque tem gente querendo falar a respeito daquela questão, é isso, Cláudia? A internet está um pouquinho lenta aqui, mas aí eu já consegui conectar aqui. Então, a Alicia disse que já brincou aquela primeira pergunta com o primo dela. Sabino disse que já brincou muito, é bom brincar com um amigo. E em relação à posição da sombra, a Alicia colocou 1 manhã, 2 tarde e 3 anoitecendo. Sabino também, 1 manhã, 2 meio-dia e 3 fim de tarde. Eu voltei aqui para a imagem, Cláudia, só então, para... Alicia e Sabino responderam. Que bom, Alicia, que você também está aqui conosco, não é? Então, a questão aí, a gente vai observar, trouxe a imagem de volta para vocês, que há né? Realmente quem respondeu aí o horário da manhã, ok, né? Vejam que a sombra está em relação ao mar, ela está atrás do guarda-sol. Já o número 3, né, em relação ao mar, está à frente do guarda-sol, né? E o número 2 acertou quem colocou meio-dia, porque a sombra o sol está aqui, né, na parte superior, e aí, no caso, a sombra vai estar em volta aí do guarda-sol, aí na cadeira. Então, Sabino especificou meio-dia, realmente. Então estão de parabéns por terem respondido, né? E também parabéns aí para quem já foi aí na resposta, mas eu acredito também que a Alicia teve aí uma boa pontuação, foi, né? Verdade. Ela fez uma boa pontuação. Mas vamos conversar a respeito, né, dessa questão aí do tempo. E aí eu trago para vocês o seguinte, é uma pergunta que no decorrer da aula eu vou conversar e no final eu trago de volta para a gente poder responder com mais propriedade. Que necessidade tem o homem de marcar o tempo? E aí eu trago algumas imagens para mostrar a vocês que o homem vem marcando o tempo há muito, não é? Há muito tempo. É a questão aí do homem da pré-história, que desenhava lá, né, dentro da caverna, o que estava acontecendo. A questão aí, eu trago uma relação aí dos egípcios, as grandes navegações. Né? Como é que será que eles marcavam o tempo no mar, né? Porque era água para um lado e para o outro, eles não tinham aí. Como seria esse tempo? O agricultor, que tem o tempo aí como uma grande referência em relação ao plantio, em relação à colheita, e trouxe aqui a questão da representação da nossa realidade, da nossa escola, né? Que nós temos a hora de começar a aula, nós temos a hora de terminar a aula, não é isso, pessoal? Então, essa é uma boa pergunta para a gente responder com propriedade. Qual é a necessidade, né? Que necessidade o homem tem de marcar o tempo? Para que marcar o tempo? Mas vamos lá, vamos continuar para vocês no final trazerem uma boa resposta. Então, no dia a dia, né, eu trouxe aí para vocês, né, como se eu estivesse, na hora que eu estou preparando minhas aulas, o que é que acontece? É livro, é papel, é notebook, e é o celular tocando. Como é isso? Na hora que eu estou fazendo os afazeres domésticos, é muita coisa. É a roupa, é a comida, é limpar a casa e é o telefone também. Então, tá difícil, né? Tá muito difícil conviver, mas eu estou tendo aí uma ideia, né? Trazendo aqui um relógio do tempo, bem remoto, né? A questão aí da ampulheta, que vai mostrar para a gente a questão do tempo. Mas parece que em relação ao tempo, tem aluno querendo falar sobre o tempo, professora Cláudia? Nós estamos com a presença de Rebeca agora, e ela disse essa necessidade que o homem tem, né, é de chegar no trabalho, né, atender as coisas, organizar o dia, né? Então é importante que o homem tenha esse conhecimento de organizar o seu tempo. Parabéns aí, Rebeca, isso mesmo, olha, a questão aí do tempo é muito importante para a gente poder se organizar. E como naquele outro slide eu mostrei que estava perdida com tantos afazeres, e aí eu agora tenho o calendário e tenho o relógio para organizar, né? Que horas eu vou fazer atividade física, que hora eu vou preparar a aula, que hora eu vou estar aqui com vocês, que hora eu estou no trânsito, né? Que hora eu vou dançar, que hora eu vou dormir, a hora que eu vou, né, para a igreja. Então, tudo isso aí, olha,
a hora do descanso, a hora de cuidar das minhas plantas. Então, eu tenho todos esses afazeres. E o calendário e o relógio vão me ajudar, porque nem todos os dias eu faço todas essas atividades. Então, eu não tenho condições de fazer todas as atividades em um dia só. Então, para isso, eu organizo o meu tempo. Então, aí, juntamente com Rebeca, foi isso, Cláudia? Rebeca. É a questão aí de organização. Mas olha o que eu trouxe para vocês em relação ao tempo, né? Então, em relação ao tempo, é muito importante planejar. Então, a primeira coisa, eu vou ter que planejar. Dentro desse meu planejamento, eu tenho uma organização. Eu tenho que organizar. Como seria essa organização? Saber a hora, o dia da semana, não é que eu vou realizar. E aí vem a palavrinha realizar, porque não adianta eu anotar, planejar, organizar e não realizar. Então, é muito importante a gente, dentro da questão do nosso tempo, organizarmos o planejamento, né? A questão da organização, quando eu começo a selecionar, e, por fim, a realização. Mas vamos continuar conversando em relação a esse tempo. E aí, eu estou trazendo uma informação que diz que a necessidade de medir o tempo incentivou a invenção de formas que servissem para que as pessoas pudessem se orientar temporalmente. Então, aí eu estou mostrando a vocês o calendário, alguns tipos de relógio, né? Inclusive até o relógio do tempo, mostrando aí, que é muito importante e que tudo isso aparece a partir de quê? A partir da necessidade. Então, o homem tem a necessidade, e da necessidade chegaram aí, não é? A questão aí das invenções. O homem começa a inventar ou ter necessidade de marcar. Mas vamos continuar. O que é que nós temos ainda, né, em relação a esse tempo? Aí eu falo para vocês, como era contado o tempo no passado? Eu falei na lâmina anterior, no slide anterior, que o homem inventou, né, todos aqueles instrumentos para marcar o tempo. Mas como era no passado? Então, no passado, tinha a questão do sol, que representava muito bem essa questão do tempo, juntamente com a lua. Então, os dias e as noites eram contadas. E era interessante que, na questão da lua, não era só a presença da lua, mas eram as formas que a lua aparecia. E eles começavam a desenhar esse formato. E aí já tinha uma sequência, né? E já tinha uma previsão do que acontecia após tal tipo de lua. Já que vocês sabem, né, que nós temos aí as 4 fases da lua. O homem também observou, no passado, a questão das marés. Então, à medida que a maré subia, que a maré descia, eles também tinham uma referência de tempo. E a natureza, né, principalmente a vegetação, expressa também muita coisa em relação ao tempo. O momento de frutificar, o momento de folhas caindo, o momento de renovação de folhas. Então, tudo isso era uma forma que o homem encontrava para marcar o tempo. Então, o calendário, eu estou trazendo para vocês aqui 2 tipos de calendário. Então, esse primeiro é um calendário asteca, né? Era uma representação, uma época, e aqui um calendário egípcio. E aí, na questão de calendário, eu venho fazer uma pergunta a vocês. Que horas são no relógio 1, no relógio 2 e no relógio 3? Será que vocês sabem a hora observando nesse tipo de relógio? Qual é o referencial para a gente saber hora e minuto? Hein, pessoal? Prestem atenção, porque eu vou passar para a professora Cláudia para saber se tem alguém já arriscando aí a questão do tempo. Bem, professora, nós estamos aqui, Sabino ainda respondeu aquela pergunta, a necessidade do homem marcar o tempo. Que necessidade foi essa do homem marcar o tempo? Então, Sabino respondeu para marcar realmente as sequências para os acontecimentos. E aí nós estamos com Rebeca dizendo que estuda na Escola Municipal Poeta Joaquim Cardoso. Então, é muito importante a presença deles e estou perguntando aqui o que eles acham aí
dar respostas. Então, a internet aqui está um pouquinho oscilando e está demorando elas colocarem as respostas e eu visualizar. E também o que eu falo demora também para que eles visualizem. Eu estou com o celular também, estou aqui e está oscilando bastante. Mas aí, à medida que eles forem respondendo, eu vou lhe chamando, professora. Obrigada, professora Cláudia. A professora Cláudia está se virando ali nos 30, né? Para tentar pegar a resposta de vocês. Então, aproveitem aí. Então, na questão do tempo que eu coloquei aqui para vocês, era só uma curiosidade, saber se vocês, observando esses relógios, sabem dizer a hora. E aí eu tenho o relógio número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, agora que antes ele estava girando sem parar e agora ele parou. Será que tem resposta, Cláudia? Eu tenho o Sabino aqui dizendo que o relógio 1, 3 horas. Sabino, estou perguntando os outros, não sei se ele colocou, estou esperando aqui a resposta, mas aí estamos aguardando aí, né, professora? Que bom, Sabino, ainda. Fico feliz aí com a sua resposta, viu? Mas vamos continuar. Nossos alunos aí estão ligados, né, professora? Graças a Deus. Que bom, fico feliz. E aí a gente vai falar um pouquinho do calendário, né? Porque a gente vê a questão do marcar o tempo em relação ao relógio, que corresponde à questão aí do dia, e o calendário em relação ao mês, o ano, né? E olha o que eu trouxe como informação a respeito do calendário. Então, o calendário é um sistema de medida de tempo que agrupa e faz contagem dos dias, dividindo-os em meses e ano. A questão aí da etimologia é muito importante a gente saber o significado da palavra, né? Que vem do latim, como a maioria das palavras da língua portuguesa, né? Calendarium, que significa o livro das calendas, quer dizer, eram os livros das anotações, dos acontecimentos em relação a isso. Então, é muito importante a questão aí do calendário, da gente perceber a presença aí do calendário no nosso dia a dia. E aí eu pergunto a vocês, na casa de vocês, tem um calendário aí exposto aí na parede, em algum lugar? Será que tem? É necessário? Então, com a questão, às vezes, do celular, muita gente dispensa, não é? Eu tenho no celular. Então, vejam aí que calendário eu trouxe agora para vocês. Agora eu estou trazendo, né, o calendário letivo, o nosso calendário de 2022. Acredito que vocês já viram esse calendário na escola de vocês. Veja que interessante. Antes mesmo do ano começar, já existe um conjunto de pessoas estudando, né, todos os nossos dias letivos, o período de férias, a questão dos feriados. Esse calendário letivo ele é muito importante para todos nós, professores e alunos. Nós nos guiamos por ele. É muito interessante que vocês mostrem em casa. Muitas escolas entregam para os alunos, porque aí os pais de vocês podem se prepararem para os encontros na escola. Eles podem planejarem lá no trabalho deles, já dizer qual é o dia que vai precisar se ausentar para ir até a escola, né? Conversar com os professores a respeito da vida escolar de vocês. E vocês também devem dar uma olhadinha, porque tem períodos de prova, não é? Tem períodos de revisão, períodos de reconstrução. Então, é muito importante e faz parte do nosso dia a dia. Nós, professores, estamos todos ligadinhos nesses horários, né? Por quê? Porque nós também precisamos nos planejar no que diz respeito à nossa vida aqui, né? Enquanto educadores e vocês como alunos. Então, vale a pena dar uma olhadinha. E aí, a minha sugestão agora é, que tal construir uma agenda para montar suas atividades e compromissos? Vocês têm uma agendinha aí? Vocês têm um papel que vocês possam fazer, né? Uma anotação do que vai acontecer na semana e o que você já tem marcado. Às vezes, gente, é importante. Exemplo, a volta de um médico, você saber qual é o dia que vai voltar para não perder. Se a gente não anotar, eu acredito que nós vamos esquecer, devido a tantas atividades do dia a dia. E aqui eu trouxe algumas ideias, não é? De como vamos planejar. Pode ser numa folhinha de caderno que você trace semanalmente, para saber o que é que tem naquela semana, no que diz respeito às atividades da escola, alguma coisa em casa, o aniversário de alguém, para não deixar passar, não é? Tudo isso é importante. Existe esse que a gente pode construir, existe também esses outros que a gente pode imprimir,
Eu acho que se vocês pedirem um modelo desse para imprimir lá na escola, muitos professores, muitos coordenadores vão facilitar aí para vocês. Um planner que vocês criaram ou um planner que vocês viram que é legal. Então, aqui vai a minha sugestão, vamos planejar. Né? E agora vem a pergunta, que necessidade tem o homem de marcar o tempo? Eu vi que a professora Cláudia trouxe para a gente, né, o que vocês colocaram aí. Eu concordo, isso mesmo. É muito importante para planejar os acontecimentos, para acompanhar também os acontecimentos. Olha o que eu trouxe para vocês no que diz respeito a essa necessidade. A necessidade de contar o tempo surgiu ainda na pré-história, para o atendimento às questões mais básicas de sobrevivência. E pode-se dizer, tal necessidade continua atual. Nossos afazeres, lazer, trabalho e até mesmo o sono estão atrelados à contagem do tempo para cada atividade. Então, aqui vem a minha, né, sugestão da construção aí de um planner, porque é muito importante, né, a gente ter esse planejamento em mãos. E aqui, né, o que nós vimos hoje, eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar as considerações finais e eu volto fazendo aí uma revisão do que vimos hoje. Bem, gente, Sabino e Alice, a professora, disseram que não disseram a hora dos outros relógios porque não deu para ver direitinho. Eles acham importante também a agenda, né? É muito importante porque ajuda a ver as atividades. E relembrando, o calendário letivo é importante porque vocês já se programam, né? Horário de provas e etc. Então, eles estão super participando. Então, já agradecendo a vocês que nossa aula está acabando. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia. E quando a gente não tem agenda, pessoal, a gente pode fazer no próprio caderno, determinar uma parte da matéria para essa agenda que vocês vão construindo. E aí vocês vão poder fazer da maneira de vocês, com os personagens que vocês gostam para ilustrar. Então aí também fica legal. Então na aula de hoje nós vimos que a questão de marcar o tempo, né? Nós vimos a questão da sombra, que é quando um obstáculo fica na frente da luz. A questão aí do relógio, a importância desse relógio, e aí eu chamo a atenção de vocês que vamos cumprir, né, os nossos horários, é muito importante começar de agora, como estudante, como jovem, a ter a responsabilidade, né, de chegar na hora certa. E a questão do planner, uma sugestão. Vamos lá, pessoal, construa o planner de vocês e tenham aí todas as atividades, não é, na hora certa. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.